Amém, irmãos. A graça e a paz, mais uma vez. Perdão por aqueles que não gostam muito de mim, estão me vendo muito aqui. Eu queria compartilhar um texto com os irmãos, que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, verso 4, nós vamos ler do 4 até o 9. Amém? Os irmãos acharam? Glória a Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isto fazei. E o Deus da paz será convosco. Eu queria ler na linguagem de hoje somente o verso 9, o 8 e o 9 do capítulo 4 que nós lemos. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogio. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras quanto com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Nós vamos orar. Coloque a mão no teu coração nesse momento. Você que está na sua casa, ouvindo nesse instante, você que está ouvindo essa mensagem gravada, coloque a mão no seu coração nesse instante. Feche os teus olhos e peça para que o Senhor fale contigo. Talvez aquilo que você vai ouvir nessa noite é aquilo que Deus quer falar ao teu coração. Talvez não é o que você queria, mas é o que você precisa. Espírito Santo de Deus, nós entregamos diante de Ti a nossa vida, o nosso ser. Entregamos diante de Ti, Senhor, essa terra que precisa de água. Essa terra que é sedenta, essa terra que carece da presença de Deus, da paz de Deus, do consolo de Deus. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais. Que o Senhor nos toque aqui nesse instante. Toca, Senhor, nos meus irmãos que estão nos seus lares. E que a Tua palavra venha trazer transformação. Assim nós oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco hoje com os irmãos sobre ansiedade. Eu sei que não tem ninguém ansioso no nosso tempo, né? Quase ninguém está ansioso hoje. Só que não, irmãos. O Brasil é o país, segundo estudos, o país mais ansioso, onde as pessoas são mais ansiosas do mundo inteiro.
diz aqueles que estudam. A gente vive uma geração que está cada vez mais ansiosa por tudo. E quando eu falo ansiosa por tudo, é tudo mesmo, irmãos. Por favor, você que está na sua casa e você que está me ouvindo aqui, preste atenção em mim, irmãos, em mim. Eu tenho certeza que essa é uma palavra de Deus para você. Nós vivemos uma geração que ela é ansiosa por formar uma família. E depois que forma uma família, é ansiosa para como vai conduzir essa família. As pessoas estão ansiosas porque estão desempregadas, mas depois que arrumam os seus trabalhos, estão ansiosas por querer algo melhor no trabalho que estão. Estão ansiosas por mudança. As pessoas estão ansiosas no lazer, estão ansiosas na saúde, até no lado espiritual existe ansiedade muitas vezes por parte da igreja. Ansiedade é uma aflição do hoje por aquilo que vai acontecer lá na frente. Quantas pessoas ansiosas, meu querido. O ansioso, você não consegue conversar com ele. O ansioso não consegue te ouvir em nada. O ansioso, ele conversa com 30 pessoas ao mesmo tempo, mas com os 30 não fala nada. Porque não dá atenção para ninguém. Está antenado em todos, mas não está antenado em si. A mente e o coração está lá fora, mas se esquece daquilo que existe aqui dentro. E quando eu falo até no meio espiritual, nós somos ansiosos porque a gente não sabe esperar aquilo que Deus tem para nós, não é verdade? Deus nos trouxe palavras, Deus nos prometeu, Deus disse, e se Deus falou, Ele cumpre, porque Ele é um Deus de palavra, um Deus que cumpre promessas. Deus não é como a gente, que hoje fala, amanhã muda aquilo que falou, que hoje se compromete, amanhã desaparece. O nosso Deus, Ele tem palavra, mas Deus, Ele sempre utilizou o tempo, sempre utilizou as circunstâncias da vida para trabalhar no nosso coração, para desenvolver aquilo que Ele colocou dentro de nós. E há quem diga que aquilo que Deus nos disse, aquilo que Deus colocou dentro de nós, é muito maior daquilo que nós somos hoje. Então, por isso que Deus precisa nos preparar, para que lá na frente a gente venha alcançar aquilo que Ele já falou hoje. Deus te disse que você vai ser isso, Deus te disse que vai te entregar isso, Deus te falou que vai fazer isso na tua vida, mas hoje você não se sente preparado, ou melhor, Deus ainda não te preparou para isso. Deus já havia falado para o povo que eles herdariam uma terra, que eles teriam promessas, e eles tinham promessas, mas não foi do dia para a noite que isso aconteceu. Houve um processo, e esse processo nos gera ansiedade, queridos. Não é só no que diz respeito às coisas da vida. Estamos ansiosos para arrumar uma namorada ou um namorado. Depois a gente tem ansiedade para casar. Depois nós temos ansiedade para ter a nossa casa, o nosso carro. Depois temos ansiedade para ter os filhos. E depois que os filhos vêm, a gente tem ansiedade, o que serão dos nossos filhos. E depois que os filhos se vão, agora a gente está ansioso porque a gente não tem mais nada. Eu pensava que a nossa ansiedade muitas vezes nos atormenta, porque os nossos pensamentos, em alguns momentos, eles estão divergentes dos pensamentos de Deus para nós. Estamos ansiosos por coisas que Deus já disse. Calma, meu filho, eu vou fazer, eu vou te dar,
eu vou te entregar, você vai se tornar essa pessoa. Mas calma. Só que a nossa mente acelerada, o nosso coração desesperado não é capaz de esperar, então a gente se vê ansioso. Eu estava pesquisando algumas escritas daquele médico e psiquiatra também, o Augusto Cury, certamente vocês conhecem. E existem alguns sintomas de ansiedade. Talvez você é uma pessoa que se considera, você que está ouvindo essa palavra em casa, você não se considera ansioso. Mas segundo alguns especialistas, existem sintomas que falam quando a pessoa está ansiosa ou não. Assim como existem sintomas do coronavírus, né, do Covid. Irmãos, eu estava tranquilão em casa, tudo certo. Daqui a pouco eu fui dar uma fungada, eu não senti o cheiro. Eu fiquei assim, nossa, tem alguma coisa errada aí. Aí eu fui jantar, o Ederson, à noite. Fui lá no Outback, ali em Balneário. Comi aquela costela bonita, né? Aquela costela, aquela cebolinha. E eu não senti o gosto de nada. Refrigerante, nada. Eu disse para mim, eu estou com Covid-19. Não falei na frente do George e da Luísa que estavam comigo, porque eles iam ficar nervosos, né? O George estava até tomando refrigerante no meu copo, irmãos. Tomou do meu canudinho ainda, meu cunhado, você que está me ouvindo é meu cunhado, a gente é como irmão. Estava tomando refrigerante no meu canudinho. Eu assim, não vou falar nada agora, senão o cara vai ficar desesperado. Eu disse para mim, eu estou com Covid-19, eu peguei, porque esse é um sintoma que eu nunca tive, assim, de perder totalmente. Irmãos, o meu olfato ele é muito aguçado. Eu de longe eu sinto o cheiro de um monte de coisa. Eu não suporto o cheiro de cebola crua. Não suporto. Eu botei o meu nariz dentro de um pote de cebola picada. E não senti o cheiro de nada. Troquei a fralda da Lívia, da minha filha mais nova. Ederson, botei a fralda aqui. Nada. É sintoma de Covid. Graças a Deus, irmão, já passou, já fiquei isolado, né? Já estou pronto para a próxima aí. E, segundo Augusto Cury, existem alguns sintomas. O primeiro sintoma é enxergar perigo em tudo. É um sintoma de ansiedade. Vou ser mandado embora, meu filho vai ficar doente, vai bater o carro, o avião vai cair, vai acontecer um desastre. Enxergar perigo em tudo é um grande sintoma de uma pessoa ansiosa. Assaltar a geladeira ou descontar a preocupação em doces. Isso eu tenho certeza que ninguém faz, irmãos. Mas é um sintoma de uma pessoa ansiosa. E eu achei engraçado, eu me vi nisso, irmãos. Aí eu descobri que eu estava muito ansioso. Eu estou pregando primeiro, não é para você, não quero entregar recado para ninguém aqui, tá? Geralmente eu prego, irmãos, coisas que eu estou vivendo, tá? Não sou daquele tipo de pastor e pregador que vê um problema na igreja, se não vou trazer uma palavra porque esse irmão está precisando ouvir. Não, geralmente eu prego aquilo que Deus está tratando em mim. E quando ele falou isso, descontar a preocupação em doces. Irmãos, eu sou o Mr. Brigadeiro. Eu sou o Mr. Panela de beijinho e tal. E eu, nessa semana, num dia à noite, eu estava no meio ali da turbulência à noite, com as minhas filhas, a Lívia subindo em cima da mesa, a Lavínia berrando e chorando. Eu assim, Samara, dá aqui 2 latas de leite condensado, uma de creme de leite, um pacote de coco ralado, vamos fazer um beijinho. E eu descobri que isso é uma fuga. Compulsão alimentar, pessoas que tudo descontam na comida, pessoas ansiosas. Alteração no sono, meu querido. Tensão muscular. Ter medo de falar em público. Existe uma diferença, e ele falava sobre isso.
Tem pessoas que é natural, às vezes, essa dificuldade de falar em público. Mas tem pessoas que, pelo fato da ansiedade, tem medo de falar em público porque tem dificuldade do julgamento das pessoas. Tem medo de errar. E se eu falar isso? E se eu disser essas palavras? Não, eu fujo disso. Coração acelerado, não deixa. Por favor, olhe para mim, meu querido. Preocupação em excesso. Existem preocupações na vida, mas tem gente que se preocupa em excesso. A mulher, tu esqueceu o Clyde. Como que eu vou tomar o meu suco? Irmãos, coisas bobas. Ficar à beira de um ataque de nervos. Sabe aquele pavio curto? Conviver com diversos medos. Tem medo de ficar sozinho, tem medo de perder tudo, tem medo de não ser aceito. Sofrer com sintomas físicos, tremores, cansaço fácil, falta de ar, coração acelerado, suor excessivo, mãos frias, oscilação na temperatura corporal, uma hora está com frio, outra hora está com calor. A orelha está quente, a perna está fria. Eu não estou falando nenhuma besteira não, irmãos. Boca seca, tontura, diarreia, desconforto abdominal. Outro sintoma de quem é ansioso, o perfeccionismo, a cobrança elevada de si mesmo. Pessoa que se cobra muito. A pessoa que está toda hora se cobrando. E geralmente quem se cobra é porque se compara. Aquela pessoa é assim, é porque a minha irmã passou no concurso e eu estou nessa fase agora. A comparação gera o perfeccionismo. Como eu bem disse, nós vivemos uma geração que está ansiosa. E é engraçado que Jesus e os apóstolos já falavam sobre isso naquela época. Não é algo do nosso tempo, mas certamente no nosso tempo está muito acelerado. Augusto Cury diz que uma criança de 1 ano e meio a 2 anos de idade, não se pasme, irmãos, tem mais informações do que um imperador romano daquela época. Segundo Augusto Cury, um adolescente, uma criança de 10 anos de idade, tem mais armazenamento de informações na sua cabeça do que Sócrates, Platão e Aristóteles. É muita informação. É muita coisa. Hoje eu não sei da vida da Giovana, eu sei da vida de 2.000 pessoas. Hoje eu não sei o que se passa na casa do Anderson. Eu sei o que se passa na casa dos artistas, dos jogadores, dos políticos. Hoje eu sei da vida de todo mundo. Ao mesmo tempo que eu sei da vida de todo mundo, eu não me conheço. Eu estou tão preocupado com a vida dos outros, mas a minha ansiedade não deixa eu olhar para dentro de mim. Eu estou preocupado com os meus seguidores. Eu estou preocupado com a visualização do meu negócio, do meu trabalho, do meu ministério. Mas eu não sou capaz mais de olhar para dentro de mim. Isso gera ansiedade. E a ansiedade não controlada gera a independência de Deus. Quando nós estamos descontrolados,
quando a nossa mente já não está mais sendo dominada por nós mesmos e muito menos pelo Espírito Santo de Deus, a tendência de nós nos isolarmos da presença de Deus é muito grande. Sabe por quê, meu querido? Porque a gente está tão preocupado com todas as coisas que a gente vê, que a gente não se preocupa mais conosco. O apóstolo Paulo diz no texto que nós lemos, no verso 4 do capítulo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Qual é a ordem apostólica aqui? Alegrar no Senhor. Não é alegrar no ministério. Não é alegrar nos filhos. Não é alegrar no relacionamento. Não é alegrar na profissão. Não é alegrar com as bênçãos que Deus nos dá, mas é alegrar no Senhor. E eu tenho parado para pensar essa semana, irmãos. Como disse, estou meditando muito sobre isso, coisas que eu tenho vivido. Será que a nossa alegria tem sido em Deus? Ou nas coisas que Deus pode nos dar? Ou nas coisas que Deus nos deu? E se no momento Ele nos tirou, nós estamos tristes? Será que nós somos cristãos movidos por boas notícias? Será que a nossa alegria está baseada numa promoção? Será que a nossa alegria está baseada num tapinha nas costas? Será que a nossa alegria está baseada no reconhecimento? Será que a nossa alegria está baseada nas visualizações? Ou se a nossa alegria está no Senhor? Aquele tempo que nós entrávamos no quarto. Aquele tempo que alguns continuam entrando no quarto, mesmo em meio às aflições da vida. E parece que uma tempestade lá do lado de fora está se armando, e ela se arma. E quando você entra dentro do quarto, aquela presença vem e te toma. E o seu coração é tomado por uma alegria que você não explica. Não é porque a situação lá fora mudou. Não é porque a tempestade cessou, Giovana. É mais porque aqui dentro rios de água viva começam a fluir. E você percebe que não tem a ver com o lado de fora, tem a ver com o lado de dentro. Tem a ver não com aquilo que Deus te dá, mas tem a ver com aquilo que Deus faz em ti. Pois a maior bênção que Deus pode nos entregar, meu querido, não está do lado de fora, mas do lado de dentro. Não é aquilo que recebemos, mas é aquilo que nós estamos nos tornando. Imagem e semelhança de Jesus Cristo. No verso 5, o apóstolo Paulo fala: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Ele está falando que vocês sejam amáveis a todos os homens, pois perto está o Senhor. O amor, segundo a Bíblia, ela cobre uma multidão de pecados. Quem ama e guarda os mandamentos, segundo o próprio Senhor Jesus, esse é o que me ama. E a nossa maior demonstração de amor para com o nosso Senhor é quando nós amamos o nosso irmão. O amor ao próximo é a maior revelação do amor que nós recebemos de Deus, porque aquele que não ama aquele que vê, como pode amar a quem não vê? Aquele que ama, aquele que tem demonstrações de amor, entende aquilo que Deus fez por si. E ele tem na sua mente que um dia tudo isso que ele está fazendo vai ser retribuído, pois perto está o Senhor. Eu pensava, e é natural nós pensarmos sobre isso nessa fase de pandemia, nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Tudo que a gente quer é que isso cesse.
Tudo que a gente quer é que isso acabe, que venha a vacina, que a economia volte ao normal. Mas quantos de nós estão ansiando e esperando pela volta do Senhor Jesus Cristo? Ontem à noite, eu combinei com a minha filha Lavínia de levar ela na piscina lá embaixo. Estou ensinando ela a nadar. E ela não comeu. E é uma dificuldade dar comida para minha filha sempre. E eu disse para ela assim: filha, se você não comer, o papai não vai levar você na piscina. E ela ficou emburrada, foi para a lavanderia, ficou lá sentada no chão. Daqui a pouco eu olhei para ela, eu assim: filha, o que tu estás fazendo aí? Ela assim: papai, eu falei com Jesus agora. Eu assim: filho, o que tu falou para Jesus? Eu disse que tu és malvado. Eu assim: filha, não fala isso, papai não é malvado, papai te ama. E Jesus te ama também. Ela assim: mas Jesus, como que ele me ama se ele está no céu? Eu assim: ele está no céu e daqui a pouco a gente vai morar com ele lá no céu. Aí ela me perguntou: mas como que eu vou para o céu? Eu assim: Jesus vai nos levar. E como que ele vai me levar? Eu assim: ele vai te carregar no colo, filha, e vai te levar, porque lá é a tua casa. Ela assim: não, a minha casa, e aqui a minha casa não é lá. Eu sim, filha, ela tem 4 anos. Papai vai dizer uma coisa para ti: essa casa é temporária. Essa casa, a gente está aqui por um momento. A nossa verdadeira casa é lá em cima, com Jesus. Eu não sei se você tem essa convicção, meu querido, você que está ouvindo essa palavra. Eu não sei se você está esperançoso por Jesus te levar, ou se a tua expectativa está somente nessa vida. No verso 6, o apóstolo diz: não estejais ansiosos ou inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graça. É uma ordem que o apóstolo Paulo dá à igreja de Filipos. Não estejais inquietos por coisa alguma. É uma ordem apostólica. Antes fazei conhecidas diante de Deus todas as vossas necessidades, com oração e súplica, com ações de graças. Não é só descarregar palavras diante de Deus, mas palavras com gratidão, sabendo que tudo que Jesus já fez por nós. Hoje nós estamos ansiosos. Nós recorremos a várias coisas para cobrir esse rombo que existe dentro de nós, que se chama ansiedade. Nós queremos fazer alguma coisa para ser reconhecido e a gente espera que esse reconhecimento vai preencher. Aí a gente faz, não preenche. A gente consegue aquela bênção, a bênção chegou, daqui a pouco passa 1 mês, 2 meses, não preencheu. A gente trocou de carro, Ederson. Carro novo, cheirinho de novo. Sozinho tá com carro novo, né? Por sinal, Sozinho, tu tá de parabéns, hein? Nota 10. Nota 10 para ti. Daqui a pouco passa 1 mês. Passa 2 meses. Vida que segue. Porque o carro não é capaz de preencher. E nós permanecemos com sede. Essa ansiedade, ela não sai de dentro de nós. O coração acelerado não sai. A gente olha para o nosso lado, somos os mais abençoados. Mas dentro de nós somos os mais aflitos. Eu estou falando alguma besteira, igreja?
Nós olhamos tudo que Deus fez por nós, nós temos convicção da cruz, nós temos convicção do amor de Deus, nós sabemos que Deus está trabalhando no nosso coração, sabemos que tem promessas, sabemos de tudo isso, mas dentro de nós... Sabe aquele camarada que está com sede, mas não vai até o bebedouro? Sabe aquela pessoa que está com fome, mas não vai até a geladeira? Sabe aquela pessoa que está cansada, mas não vai dormir? Assim somos nós nas nossas inquietações e ansiedades. Estamos ansiosos e permanecemos ansiosos também porque não recorremos a Deus. Se o apóstolo Paulo fosse um médico, isso aqui era uma receita, irmãos. Se ele fosse um médico, isso era uma receita. Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas se você estiver ansioso, faz o seguinte. Quem está ansioso? Eu vou dar uma receita para vocês. As vossas petições sejam em tudo conhecidas. Em tudo. Fala com Deus sobre o casamento. Fala com Deus sobre o ministério, fala com Deus sobre o trabalho, fala com Deus sobre os amigos, fala com Deus sobre os teus sonhos, fala com Deus sobre as tuas frustrações. E se isso não fosse pouco, insiste falando com Deus nisso, sendo grato por aquilo que você está passando. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, ele fala sobre as armas que nós temos. E a única arma de ataque é a espada do Espírito. Todas as outras armas são de proteção. A única de ataque é a palavra. Só que a palavra não é nossa, é a palavra de Deus. Então, quando nós estamos aflitos, nós podemos utilizar a palavra de Deus como arma para aliviar o nosso coração. Lamentações, capítulo 3, verso 21, diz o profeta: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Geralmente, quando nós estamos aflitos, a nossa mente é bombardeada. Geralmente, quando a aflição vem, quando a ansiedade bate, a nossa mente é bombardeada. E contrapartida a isso, a nossa mente ela dispara informações para todo o nosso corpo. Por isso que o nosso corpo sente. Porque somos comandados pelo cérebro. Então, se estamos sendo atacados na mente, nós precisamos alimentar a nossa mente. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6, verso 25. Os irmãos estão comigo aqui, irmão? Amém? Não sei quem está assistindo em casa, né? Estou com saudade dos irmãos, né? Saudade de algumas pessoas aqui na igreja. A gente sabe que é um tempo difícil, né? Saudade da irmã Maria, né? Poxa, que saudade da irmã Maria. Saudade do Pedro, da Lisandra, do Jefferson, da Cristina. Ô, Jefferson, gosto tanto dele. Quem mais? A Vera, meu Deus, a irmã Vera. Saudade desses irmãos. Vocês acharam Mateus capítulo 6, verso 25? Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai
para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, nem trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos ou ansiosos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que havemos de vestir? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta o seu dia, o seu mal. A cada dia o seu mal. De verdade, queridos, nós não temos olhado para esse texto hoje. E sabe por que muitos de nós não têm olhado para esse texto? Porque quando a gente olha lá, Jesus Cristo falando, esse é um texto que toda a igreja conhece. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente olha assim, nossa, Jesus Cristo está falando para eu esquecer de tudo e só ficar lá no meu quarto, ô Senhor, eu te amo. Não, Jesus não está falando disso. Ele está falando assim, ó, busque primeiro. Não deixe de buscar as outras, mas busca primeiro o reino. Quando você busca primeiro a Deus, quando você se aprofunda em Deus, as outras coisas são acrescentadas como num piscar de olhos. Não, irmãos, porque Deus te dá a capacidade de buscar as outras, mas o teu coração não é tomado por elas. Quando você busca primeiro o reino de Deus, não quer dizer que você não busca profissão, que você não busca um relacionamento, que você não busca sustento, que você não busca... Não, você vai ir atrás das outras coisas, mas o teu coração não é tomado por essas. É como se Deus tivesse o teu coração na mão. Você que busca primeiramente a Deus, acima de todas as coisas. Aí quando você vai buscar, Giovana, um trabalho, o teu coração não é tomado pela profissão, porque você está com o teu coração em Deus. Você que busca primeiramente a Deus, o teu coração está na mão dele. Aí quando você vai buscar um relacionamento, o teu coração não fica preso àquilo lá, porque o teu coração é de Deus. Aí você vai buscar todas as coisas. Você vai comprar uma roupa, porque nós temos que comprar roupa. Alguns ganham, mas alguns compram. O seu coração não é tomado pelo consumismo, porque você sabe que você busca primeiramente a Deus, e se Deus dá isso aí, amém. O seu coração não é tomado por um carro, o seu coração não é tomado por uma casa, o seu coração não é tomado por coisas, nem por pessoas, porque você tem buscado primeiramente a Deus. E Deus te acrescenta, mas não permite que o teu coração seja tomado por elas. No verso 6 do capítulo 4 de Filipenses que nós lemos, o apóstolo fala para nós pedirmos que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graça. A oração, meu querido, ao contrário do que alguns pensam, a oração não é pedido. Eu vou repetir. A oração não tem nada a ver com pedido. Você pode pedir quando você ora, mas oração não é pedido. Oração é relacionamento. Oração é diálogo, é intimidade. Não tem nada a ver com pedir.
Quando nós temos um relacionamento com uma pessoa, nesse relacionamento a gente pode pedir alguma coisa. Mas não quer dizer que esse relacionamento se resume a pedido. Porque tudo que se resume a pedido, a troca, a eu, isso não dura muito tempo. Imagina que você se casa com uma pessoa e simplesmente quer sugar dela para seu benefício. Ninguém aguenta isso. Assim muitos de nós fazem com Deus. Não dão um cheiro nele. Não diz um te amo para ele. Não entram dentro do quarto simplesmente para agradecer por nada. Mas quando estão aflitos e ansiosos, chegam dentro do quarto e descarregam pedidos a Deus. Eu fico imaginando que Deus olha assim: meu filho, você só me procura agora que está aflito e ansioso? Agora que tu estás desesperado, você vem a mim? Agora que você não sabe como resolver esse problema, você recorre a mim? Graças a Deus que Deus não é como a gente. Se fosse a gente dava um chute na orelha da pessoa e saia daqui. Mas Deus, ele se compadece ainda. Deus é misericordioso. Mas a oração, meu irmão, a oração ela está restringida a um relacionamento. E num relacionamento a gente espera por algumas coisas. Quando a gente casa com uma pessoa, né, aquelas meninas que casaram com um príncipe, como diz o pastor Giovanni lá de Blumenau, né? As meninas esperavam um príncipe num cavalo branco e só veio o cavalo branco. O príncipe ficou. A gente esperava aquela donzela, né? Alguns homens. E na primeira semana a donzela se mostra dentro de casa. Esse relacionamento, meu querido, se é um relacionamento de Deus, você espera por algumas coisas que vão acontecer nesse relacionamento. Não é verdade? Você espera por mudanças em si, você espera por mudanças nos outros, você espera por algo que essa pessoa possa te dar, você espera por algo até que, baseado na mudança do teu coração, você vai entregar para Ele. Assim é a nossa vida de oração com Deus. Não é você pegar uma lâmpada, esfregar e sair um gênio e você fazer 3 pedidos e esse pedido ser concretizado. Isso não tem nada a ver com oração. Só que infelizmente é assim que muitos encaram a vida com Deus. Quando está tudo bem, Deus, um beijo, um abraço, deixa eu curtir. Mas quando está tudo mal, recorrem a Ele. Quando está tudo bem, largam. Mas quando está tudo mal, se prostram. Deus me ajuda, pastor me ajuda, irmãos me ajuda. Essa oração, ela deve ser regada com súplica. Nós falamos com Deus. Eu vou procurar ser bem prático. Nós estamos aflitos, nós estamos ansiosos, o nosso coração está acelerado e nós vamos para o nosso quarto, a gente vai para o nosso carro, a gente vai porque não é um lugar, irmãos, tem a ver com você e com Ele. Você vai dentro da igreja, você vai para um lugar e fica sozinho e você começa a se lembrar de tudo que Deus fez por ti. Então você começa a agradecer: Senhor, nesse momento eu estou aflito, mas eu me lembro que há 10 anos atrás o Senhor fez isso por mim, então eu quero te agradecer. Senhor, tu criastes o sol que hoje me aquece, tu criaste essas estrelas, a natureza. Senhor, eu tenho comida na minha casa. E tu começa a trazer à tua memória tudo que Deus já fez por ti. Isso já te dá motivos para te agradecer. Você começa a louvar a Deus, daqui a pouco você pega um violão. Aqueles que tocam o Sírio sempre tocam violão no quarto. E começam a tocar e daqui a pouco Deus diz para o Sírio: para de cantar, meu filho, por favor. Brincadeira. E a gente começa a adorar a Deus e daqui a pouco a gente abre o nosso coração e diz: Senhor, não está fácil isso. Senhor, tu sabe que essa situação aqui tem me incomodado. Senhor, tu viu que ontem à noite eu não consegui dormir porque o meu coração tremia.
Senhor, eu não paro de pensar, minha cabeça não para de pensar, eu estou acelerado demais, Senhor, por favor, me ajuda. Aí você fala com Deus: Senhor, obrigado. Daqui a pouco, Senhor, a sua situação não melhora, você permanece igual, no outro dia você vai de novo. E daqui a pouco passa um mês, a situação não melhora, você vai de novo. E você continua colocando a sua necessidade diante de Deus em meio a agradecimento e oração. Irmãos, é certo que o Senhor vai te socorrer. É certo. Ocasionalmente nós podemos entender em oração que a resposta de Deus para nós é um não. Deus dizendo não para aquilo que nós queremos sim. E o não também é uma demonstração da bondade de Deus para nós. Assim como um pai diz não para o filho. Ou você acha que um pai só diz sim? Eu pensava sobre isso, Anderson. Nós pais dizemos muitos nãos para os nossos filhos. E Jesus Cristo diz que nós, sendo maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais Deus, que é bom, será que Ele não vai nos dar boas coisas? A gente tem uma facilidade grande de dizer não para os nossos filhos, mas temos grande dificuldade de ouvir não da parte de Deus. A nossa reação diante de um não, e diante de uma resposta que nós não esperamos, a nossa reação é a demonstração da maturidade espiritual que nós temos. Eu quero, pai. É uma criança. Não sabe ouvir não ainda. Então o tempo precisa amadurecer essa criança. E só o tempo vai fazer isso. O pai não tem capacidade alguma de acelerar o processo. Somente quando a criança que está com 4 anos tiver talvez 12, 13 anos, ela vai entender esse não que o pai deu hoje. E somente o tempo é capaz de fazer isso. Então Deus age da mesma forma conosco. Só que a nossa ansiedade, a nossa aflição não permite que os nossos olhos se abram para aquilo que Deus está fazendo. Hoje nós não sabemos mais lidar com os problemas da vida. Hoje nós não sabemos mais lidar com as frustrações. Hoje nós não sabemos mais lidar com as dificuldades, com as aflições que os apóstolos viviam. Sabe por quê, irmão? Porque a gente olha na rede social, a gente olha no Instagram, a vida de todo mundo é bela. A gente olha as fotos, a gente olha as postagens, a gente olha os documentários, todo mundo tem uma vida maravilhosa, mas ninguém sabe aquilo que está dentro de mim. E quando a gente olha a vida do outro maravilhosa, a gente olha para a nossa que está uma desgraça, a gente fala para Deus: Deus, como posso estar vivendo isso? Talvez se você não soubesse tanto da vida dos outros, você não estaria tão ansioso. Talvez se você não estivesse tão interagido com o mundo, você não estaria tão ansioso. Talvez se muito mais da metade que as pessoas que você segue nessas redes sociais, você deixasse de curtir, de seguir, você estaria menos ansioso. Eu vou para o fim. O apóstolo Paulo diz no versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Se vocês orarem, suplicarem com ação de graça, colocando diante de Deus toda a vossa inquietação, a paz que excede todo entendimento, a paz que é inexplicável, a paz que não vem da solução do problema, a paz que não vem do apaziguar de uma tempestade, a paz que não vem da resposta satisfatória, a paz que vem de dentro, ela vai tomar o coração de vocês e os sentimentos. No verso 8, ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai.
eu me perguntava se nós temos pensado e olhado para tudo que é honesto. Será que a gente tem visto desonestidade? Será que a gente tem visto e pensado em justiça ou em injustiça? O apóstolo Paulo fala assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tem muita mentira, irmãos, e o nosso coração e a nossa visão, a gente tem visto muita mentira, e a gente não para de ver a mentira, depois a gente não quer ficar ansioso. Tudo que é honesto, justo, tudo que é puro, meu querido, quanta impureza que tem hoje na televisão, quanta impureza hoje que tem nas redes sociais. Os nossos olhos não param de ver isso, e depois a gente quer ficar tranquilinho, Giovana. A gente não para de ver mentira, a gente não para de ver desonestidade, a gente não para de ver injustiça, a gente não para de ver impureza. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Boa fama, irmãos, é boa reputação. Eu não estou querendo ser exagerado, tá? Mas 90% desses artistas, desses ídolos, hoje que estão aí em foco, sendo seguidos pelas pessoas, são pessoas que não têm boa reputação. São pessoas que não são puras. Só que o nosso espelho é eles. Aí a gente não consegue ser como eles, ficamos ansiosos. O que temos lido e visto nesses dias? Eu quero que você volte lá para Mateus 6, que nós já lemos. Por favor, Romero, Mateus 6, verso 22. Eu já estou encerrando, vocês me dão mais uns minutinhos? Pode ser? Você que está dormindo na poltrona da sua casa, por favor, acorde. Ai, Jesus. Vocês acharam? Mateus 6 e 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A porta do corpo são os olhos. De sorte que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que o nosso corpo, a nossa vida, é resultado daquilo que nós vemos. Porque é pelos olhos que se entram todas as coisas. É aquilo que nós temos visto. O que você fica vendo o dia inteiro? O que você fica lendo o dia inteiro? Pare e pense. Eu sou um cristão salvo e lavado pelo sangue de Jesus, Dani. Eu sou salvo, mas fico o dia todo vendo coisas que não edificam nada. Eu quero dizer para ti, meus irmãos, que aquilo que você vê é muito sutil, só que entra dentro de você, entra dentro do teu coração, e aquilo que você está vendo, que você não consegue ser igual, isso gera ansiedade dentro de ti. E a ansiedade, quando ela não é despejada aos pés de Jesus, gera a independência de Deus. Hoje pessoas têm se matado por causa da ansiedade. Hoje pessoas com uma família maravilhosa, com filhos, com trabalho, pessoas bem-sucedidas, estão desgostosas da vida por causa da ansiedade. Augusto Cury, ele traz algumas sugestões para nós controlarmos a nossa ansiedade. Primeiro é abrir o coração para alguém de confiança.
não é postar no Facebook, hoje eu não estou bem. Tem gente que faz isso, já viu? Eu paro, eu vejo isso aí. Hoje eu não estou bem. O que as pessoas têm a ver com você não estar bem? Abrir o coração para uma pessoa de confiança é fundamental para nós, para que nós venhamos ter uma vida tranquila. E você não precisa se abrir somente para um psicólogo, para um psiquiatra, que durante muito tempo havia um tabu dentro da igreja, né? Oh, nossa, a pessoa que está aflita, a pessoa que está mal, vai procurar um psicólogo, essa pessoa não está acreditando em Deus. Ué, mas quando você está com o teu corpo doente, o teu corpo, você procura um médico. Se a sua mente está doente, você não pode procurar um especialista da mente? Eu entendo que essas pessoas, de certa forma, foram colocadas por Deus também para auxiliar o homem. Assim como os médicos, assim como os remédios, muitas vezes estão aí. Então você precisa abrir o coração não somente para uma pessoa dessa. Se você puder procurar uma pessoa, amém. Mas procura um irmão que você confia. Sabe aquela pessoa que não é linguaruda? Sabe aquela pessoa que não é fofoqueira? Porque infelizmente tem muitos fofoqueiros dentro da igreja. Pessoas que não sabem guardar segredo. Pessoas que ouvem alguma coisa e já saem espalhando para os outros. Que Deus corte a tua língua, meu querido. Mas procure uma pessoa para desabafar. Para revelar os teus temores. Aquilo que te aconteceu há 10 anos atrás, que até hoje aflige o teu coração. Aquilo que te machucou há 20 anos atrás e você não consegue se perdoar. Aquilo que aconteceu e você não consegue esquecer, e isso tem gerado ansiedade, tem feito teu coração não descansar. Segunda sugestão, praticar atividade física. Irmãos, isso aqui não é balela. Um especialista falou. Praticar atividade física diminui a insônia, melhora a saúde mental, liberação de endorfina, produzindo assim a diminuição de ansiedade e estresse. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu machuquei o meu dedo. E eu estou com 36 anos, desde talvez 10 anos de idade, irmãos. 12 anos, quando eu entrei na escolinha de futebol do Marcílio Dias. Eu nunca parei de fazer atividade física. Todas as semanas. O meu corpo está acostumado a isso. É como se fosse uma droga boa. Toda semana eu ou jogava bola, ou corria, ou nadava. E eu machuquei meu dedo. A atividade física que eu estou praticando hoje é o CrossFit. E esse problema me impediu de treinar, irmãos. Aí veio a pandemia. A gente tem que ficar um pouco dentro de casa. Aí veio o frio. Eu não pude ir para o CrossFit. Que já tem 4 anos que eu treino. E com frio, com chuva, eu ia todo dia, pegava a minha moto e ia. Mas eu não podia mais por causa da mão. Irmãos, eu fiquei bad. Eu fiquei para baixo. Porque os problemas não pararam. Meu trabalho, as buchas estourando. Mas eu descarregava na atividade física. E você, meu querido, anda ansioso e fica o dia todo com a bunda na cadeira, com o celular na mão e não faz nada. Vá fazer uma atividade física. Vá caminhar. Vá andar de bicicleta. Vá para uma academia. Ah, Dani, mas eu não posso. Você pode tantas coisas. Você fica 3 horas na rede social por dia. Tira meia hora para fazer alguma coisa. Porque isso vai te ajudar. Ouvir música. A música ajuda a relaxar, extravasar, descansar e alegrar. Desliga um pouquinho o noticiário. Desliga um pouquinho essas porcarias que você está vendo e coloca um louvor lá. Coloca uma música. Isso vai alimentar a tua mente. Isso vai trazer bem-estar ao teu coração.
E por último, ele diz manter uma alimentação saudável. Algumas vitaminas são fundamentais para a saúde mental e física. Estímulo de bom humor, fornecimento de energia para células cerebrais. Irmãos, isso aqui não é balela. Às vezes nós estamos ansiosos e aflitos, segundo esse especialista, porque algumas vitaminas não estão sendo colocadas no nosso cérebro. É a má alimentação. Então, se alimente de uma forma, não fica só no beijinho, no brigadeiro. Coma coisas saudáveis, e isso certamente vai te ajudar. Não vai ser uma oração do pastor aqui, ó, em nome de Jesus, fica bem. Ah, fiquei bem. Não, às vezes vai ser uma comida que você mudou. E Deus está agindo por intermédio da comida. Deus está agindo te tirando do sedentarismo. Deus está agindo através de um irmão que agora é ouvidos para ti. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Traga à tua mente coisas boas. E para finalizar, eu queria que você fechasse os teus olhos onde você está e você ouvisse. Para finalizar, eu queria ler alguns textos para te dar esperança. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. João, capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Salmo 94, 19. Multiplicando dentro de mim a minha ansiedade, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 34, 4. Busquei o Senhor e Ele me ouviu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Provérbios 12, 25. As preocupações e ansiedade roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis alegram o coração do homem. Romanos 8 e 18. E eu me encerro. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em nome de Jesus, receba essas palavras. Deus está contigo. Amém. Se coloque de pé nesse momento, meu querido. Se você puder fechar os teus olhos e nós vamos orar. A palavra de Deus é verdadeira e fiel. E eu creio nela. Eu creio. Eu recorro a ela. Porque o Senhor é poderoso. Ele não está morto, Ele está vivo. Ele não somente morreu por mim naquela cruz e me deu vida eterna, mas prometeu que estaria comigo todos os dias, até a consumação do século. Ele não me salvou e me largou nesse mundo, mas Ele estaria comigo todos os dias,
me ajudando, me fortalecendo, me pegando pela mão e dizendo que me ama. Se você hoje está aflito e ansioso, receba essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, entregando diante de Ti toda a aflição, toda a ansiedade. Queremos buscar a Tua presença. Queremos mudar no que for preciso mudar. Se somos Teus filhos, queremos as instruções do Pai. Que Tu possa, Senhor, fazer com que essa palavra entre no nosso coração e produza vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vá na paz, que Deus te abençoe e uma boa semana. Amém.